Bom dia, então mais uma dica do Excel. Vamos lá agora. Nos módulos anteriores nós criamos o Soma C, criamos também uma lista de validação aqui, né? Agora vamos organizar um pouco nossa planilha. Veja bem que quando queria usar essa lista, eu coloquei em qualquer lugar aqui, né? Isso não é legal. Então, a gente precisa estar trabalhando organizado, porque a planilha vai tomando dimensão e depois você perde o controle dela. Então, vamos criar uma guiazinha, aqui embaixo na setinha, o maisinho aqui, eu vou criar uma outra guia. Vou chamar ela de parâmetro. Eu vou trazer os nomes dos vendedores aqui, vou dar um botão direito a recortar e vou colar aqui nessa guiazinha parâmetro. Ctrl V, estou colando. Vamos chamar esse campo de vendedores. Bom, eu vou querer melhorar a minha planilha. A próxima função que eu vou tratar, a segunda próxima, tem uma entre ela e essa que nós estamos tratando agora, que foi o soma C, a gente vai tratar de soma Cs, ou seja, mais de uma condição. A soma C, ela respeita uma única condição. Vocês viram, lembram aqui, né? Que a condição era o quê? Por vendedor, soma por vendedor. No próximo exercício que a gente vai fazer, além de vendedor, eu quero saber o mês que ele vendeu. Então, eu preciso usar uma outra função que dê mais de uma condição, seria a função soma Cs. Para isso, eu preciso preparar minha planilha. Se eu quero saber quanto que o João Pedro vendeu no mês de maio, então eu vou melhorar um pouco a planilha e deixar uma coluninha chamada aqui mês de maio. Então, eu já vou criar o mês e o ano, tá? Existe uma função também para isso. Se eu for lá em data e hora, eu vou achar a função mês aqui. São funções exclusivas para tratar de horas. Ela soma, faz cálculos com horas, com dias, bastante opções aqui, tá? Mês. Então, é o único campo, basta você clicar no campo data aqui, voltar lá, dar OK, que ele já seleciona para você mês 5. Se você der 2 cliques nessa célula, ele já vai copiar para baixo para todas as células que você tem um correspondente do seu lado esquerdo aqui, ó. Então, ela trouxe até aqui o mês 7. Se eu der um F2 aqui, vocês vão ver que ela está buscando o mês da coluna da célula E92. Tá direitinho. Tá, mas o mês aqui, ele está mês 5, eu quero que ele, em vez de 5, ele chame de maio isso. Bom, para isso eu preciso criar uma referência, tá? Então eu vou em parâmetros e vou criar aqui, olha. 1, 2. Se eu fizer 1, 2, marcar e copiar para baixo, ele já sabe que eu estou fazendo uma sequência numérica. Então o Excel já leva para mim a numeração de 1 a 12. Se eu for na primeira célula escrever janeiro e copiar para baixo, ele também vai saber que eu estou querendo tratar dos nomes dos meses do ano. Dá 2 cliques, olha, ele já copiou todos os meses para mim. Bom, então eu tenho uma tabelinha onde o mês 5 corresponde com o mês de maio, o 6 para junho e 27. Então, ficou fácil agora, né? Então, basta eu vir aqui e colocar uma função onde, quando ele lê 5 aqui, ele vai escrever maio. Qual que é essa função? É a função procv, procura vertical. Procv quer dizer procura vertical. Em inglês, é lookv. Né? Em inglês, então, seria look. Como o meu Excel está em português, então eu vou escrever procv. Percebe que ele já está mostrando a função, já mostra todos os campos que eu tenho que preencher aqui embaixo. Só que para ficar mais fácil para você, eu vou usar o modo assistido. Então, é o modo que sai onde? Em procura e referência, né? Pesquisa e referência. Então, aqui eu devo achar o procv. Existe o procv e o proch. O proch seria procura na horizontal e o procv procura na vertical. No meu caso, como tem uma tabelinha vertical, número e mês, então, no meu caso, eu vou usar o procv. Então, a primeira célula é o valor procurado. Qual que é o valor procurado?
essa célula aqui, né? Mês de maio, mês número 5. Matriz tabela. Onde está a minha matriz tabela? Eu vou lá em parâmetros. Eu vou marcar essa matriz tabela, onde eu tenho duas colunas. A primeira coluna são os números e a segunda coluna são os nomes dos meses, né? Número de dias da coluna. Olha, ele dá a dica para você aqui, ó. É o número da coluna em matriz tabela, a partir do qual o valor correspondente deve ser retornado. A primeira coluna de valor na tabela é a coluna 1. Olha, se eu tenho duas colunas, o número e o mês, então o valor que eu quero que ele traga é a coluna 2. Olha, já mostrou aqui para mim, Maio. Se eu colocasse a coluna 1, ele vai trazer o número 5, tá vendo aqui? Ó, número 5. Então é a coluna 2. E esse último campo é o seguinte: se você deixar em branco, ele vai dizer para você, vai pegar o anterior, não serve para mim, eu tenho que deixar escrito falso. Falso, eu quero dizer o seguinte, que só se ele achar, ele vai colocar alguma coisa, senão ele vai dar um erro para mim. Olha, é um valor lógico para encontrar a correspondente mais próxima na primeira coluna. Classifica em ordem crescente, verdadeiro ou não especificado, para encontrar o correspondente exato igual a falso. Então, eu quero exatamente o mês de maio. Se eu colocar 13 lá, eu quero que ele diga um erro para mim. Então é isso. PROC-V é essa função aqui. Então, se eu der 2 cliques para cá, ele... Opa, veja bem o que aconteceu aqui. Olha. Eu esqueci de travar a coluna. Veja bem, quando eu copiei para baixo, é de D3 a parâmetros D3 a D14. Parâmetro de D3 a E14. Olha, E14 é a última. Então, eu esqueci de travar, certo? Então, eu preciso travar com F4. Lembra do F4? F4 aqui, ele trava linhas e colunas. F4 aqui, linhas e colunas. Aí sim, eu posso dar um duplo clique. Ele vai listar para mim. Mês de maio, mês de junho e mês de julho. Ok? Então, eu posso copiar com esse paste aqui a formatação. Então, eu tenho aqui o mês. Ok, gente? Então, aprendemos mais uma função que é a PROC-V, ou LOOKV em inglês. Ok? Até mais.